Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do canal. E o tema que a gente vai tratar hoje é sobre o visto de turismo para entrada em Portugal e também a exigência do ETIAS que vai ocorrer a partir do ano que vem, ano de 2023. Quer saber mais? Então continue aqui nesse vídeo. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Beatriz. Eu sou advogada, trabalho com direito internacional, mais especificamente com nacionalidade portuguesa. Então, vamos entrar no nosso tópico de hoje, falando sobre a questão do visto de turismo e também da exigência do ETIAS a partir do ano que vem. Primeiramente, é importante a gente destacar que existe sim um visto de turismo para entrada em Portugal, assim como os demais países pertencentes ao espaço Schengen. O que ocorre, sim, é um acordo que isenta determinados países da apresentação do visto para turismo, que é o que ocorre com o Brasil. O Brasil, sim, tem um tratado junto com os países do espaço Schengen, bilateral, então nem o brasileiro precisa do visto de turismo para entrada nesse espaço, desses países que pertencem ao espaço Schengen. Vou deixar a lista aqui no descritivo de quais são esses países, assim como os nacionais desses países pertencentes a esse espaço podem adentrar ao Brasil também sem a necessidade de um visto de turismo. Superado aqui essa explanação, a gente precisa entender que para um brasileiro entrar em Portugal ou qualquer outro país do espaço Schengen, existe uma série de exigências. Então a gente vai listar elas aqui. Primeira, um passaporte válido e que no momento da entrada, esse passaporte ainda tem ali um período de 6 meses para vencer. Por que essa exigência desses 6 meses? Porque a gente pode ficar como turista por um prazo de 90 dias, ou seja, 3 meses. E esse prazo, dependendo do caso e da autorização do órgão competente do país, ele pode ser prorrogado por igual período. Então, a gente poderia ficar até 180 dias como turista. Lembrando que a gente tem 90 dias e esse outro prazo ele precisa ser solicitado perante o órgão competente do país que a gente está fazendo o turismo. E só a partir dessa autorização que a gente pode permanecer mais 90 dias. Com isso, a gente percebe que a gente precisa ali realmente de um passaporte com uma validade mínima de 6 meses. Porque se eu tenho um passaporte com validade inferior, esse passaporte pode, então, perder a validade durante a minha estada como turista naquele país. Outro requisito importante para o brasileiro adentrar ao espaço Schengen, né, incluindo ali Portugal, é a questão do seguro-saúde. Vamos entender que seguro-saúde é diferente de PB4, tá? Vamos esclarecer os dois. Seguro-saúde. O seguro-saúde, ele tem que ter uma cobertura mínima de 30 mil euros para sua estada ali dentro do espaço Schengen. Se eu for ficar apenas em Portugal, por exemplo, eu posso fazer apenas o PB4. O que é o PB4? É um documento que assegura acesso à saúde pública em Portugal. É um acordo que existe entre alguns países, dentre eles Brasil, Portugal, Itália e outros. E a gente pode sim requerer esse documento, esse PB4, junto ao Ministério da Saúde aqui no Brasil. É tudo online. Vou deixar também no descritivo o site para acessar, para vocês fazerem aí o PB4. Só que muitas vezes a gente vai a turismo para a Europa, né, para o espaço Schengen, e a gente não permanece apenas em Portugal. Às vezes eu quero visitar Portugal, quero visitar também a França e a Alemanha, por exemplo. Esse PB4, ele só vai ser válido dentro de Portugal. A partir do momento que eu vou para outro país, esse PB4 não está mais me assegurando. E assim, eu preciso do seguro viagem, com essa cobertura mínima de 30 mil euros, para que eu tenha acesso aos demais países do espaço Schengen. Tudo bem? Então, a gente tem que se atentar que são coisas diferentes. O PB4 não anula o seguro-saúde e vice-versa. Além disso, né, o seguro viagem, além de ser um seguro de saúde, a gente também tem
coberturas sobre bagagem, por exemplo, repatriação, enfim, N situações que podem ocorrer durante a sua viagem e que você vai ter uma segurança maior do que apenas o PB4. Ainda, outras exigências para a entrada em Portugal. A gente precisa comprovar que a gente tem dinheiro para permanecer durante o período que a gente vai estar fazendo turismo. E qual que é esse valor? Esse valor é de 70 euros para entrada e mais 40 euros por dia de estadia. Tudo bem? Então, a gente vai calcular ali o período que eu vou ficar fazendo turismo, digamos que seja 10 dias, vou multiplicar esses 10 pelos 40, então vou precisar de pelo menos 400 euros, mais os 70 euros da entrada. E isso pode ser comprovado tanto em dinheiro, ou uma parte em dinheiro, uma parte no cartão, seja pré-pago, seja no cartão de crédito, tudo bem? Mas a gente precisa comprovar que tem capacidade financeira para estar fazendo turismo em Portugal. Outro ponto muito importante é que é preciso comprovar o alojamento. Então, você vai precisar mostrar um comprovante de reserva de hotel, seja hostel, hotel, Airbnb, não importa. Ou também pode ser apresentado o que é muito conhecido como carta convite, só que a carta convite, ela é sim um termo de responsabilidade. É quando a gente tem alguém que reside legalmente naquele país, pode ser nacional ou não, que vai se comprometer a arcar com todas as suas despesas durante a sua viagem a turismo, bem como te dar alojamento. Tudo bem? Então, é importante ou apresentar o comprovante de reserva de hotel ou outro alojamento, ou então essa carta convite ou termo de responsabilidade. Essas questões são essenciais para que você consiga passar com segurança na alfândega. E também, obviamente, né, a passagem de retorno. Se eu for só com uma passagem de ida, eu vou estar configurando para aquele órgão que eu estou querendo ficar por ali de forma irregular ou ilegal, tá? Então, muita atenção a isso. Precisa comprovar também a passagem do retorno. Isso é uma coisa que eles perguntam muito. Qual é o dia que você vai retornar para o Brasil? Então, esses são os pontos que são exigidos para a entrada em Portugal, bem como nos demais países pertencentes ao espaço Schengen. Agora nós vamos falar sobre o período que a gente pode fazer turismo em Portugal e também nos países pertencentes ao espaço Schengen. Esse período é de 90 dias, como já foi mencionado. Ele pode ser prorrogado por mais 90 dias, mas essa prorrogação depende de uma autorização do órgão competente do país. Então, ali a gente vai até o CEF e vai pedir autorização para prorrogar esse prazo por até mais 90 dias. Agora, outra coisa que a gente tem que se atentar, se serão 90 dias ininterruptos, ou seja, seguidos, ou se serão 90 dias intercalados, tudo bem? Se eu for ficar 90 dias direto, sem interrupção, né, de forma contínua, eu vou ter que sair do espaço Schengen, eu vou ter que sair de Portugal e permanecer fora desse espaço por 180 dias, pelo menos, tá? Então, eu posso permanecer 90 dias, né, ali aproximadamente 3 meses, e eu vou ter que ficar 180 dias, ou seja, aproximadamente 6 meses fora do espaço, tá? Se for com interrupções, né, eu vou viajar 10 dias agora, depois daqui a 2 meses eu vou mais 20 dias. Como é que a gente contabiliza isso? A gente vai contabilizar todas essas entradas e saídas, independente do país que seja pertencente ao espaço Schengen, e vai somar até chegar 90 dias. Existe uma calculadora que ajuda a gente no cálculo desse prazo, porque a gente não pode correr o risco de chegar lá e ser barrado, porque a gente não está cumprindo esse prazo de estar fora, né, de Portugal ou de países membros do espaço Schengen, tá? Então, eu vou deixar também aqui no descritivo desse vídeo, né, o site para vocês estarem calculando de forma segura esse prazo e não correr o risco de ser barrado lá no CEF na hora de estar entrando em Portugal. Aí você vai me perguntar, mas eu quero voltar antes, será que eu posso? Até pode.
Porém, você vai ter que requerer junto ao consulado de Portugal, no país que você reside. Então, se você é brasileiro e mora no Brasil, você vai solicitar junto ao consulado que é da área que atende a sua domiciliação para requerer esse visto, seja para estudo, seja para trabalho, seja para empreender. Enfim, você vai ver qual é o visto que vai se adequar melhor ao seu caso concreto para estar solicitando junto ao consulado no seu país de residência. Você tem que estar no Brasil para requerer o visto, para então, apenas após a autorização do órgão competente, com o visto tudo certinho, você dá entrada novamente no país. Aí você já não vai mais como turista, você está indo com algum outro objetivo para solicitar ali uma autorização de residência e você vai então permanecer por um período de tempo mais prolongado. E a gente falou tanto aqui de espaço Schengen, né? Mas o que seria esse espaço Schengen? Nada mais é do que a Convenção entre Países Europeus sobre políticas de abertura de fronteira e livre circulação de pessoas. Por isso que você pode entrar num país europeu que pertence a esse espaço Schengen e circular, então, livremente entre eles. A gente muitas vezes vai fazer turismo, então a gente escolhe ali 2, 3 países, até mais, para estar fazendo turismo, e vocês não têm o controle entre fronteiras desses países. A gente só vai ter o controle de fronteiras no país que a gente está entrando, tá? Então, muita atenção a isso. Se eu entrei por Portugal, a minha entrada vai ser por Portugal. E eu posso circular dentro de todos os países do espaço Schengen. Se eu entrar, por exemplo, na França, minha entrada vai estar lá carimbada como a França. E eu posso ir para Portugal, eu posso ir para a Alemanha ou outros países. Tudo bem? E aí, só vai ficar registrado no meu passaporte o país de entrada e o país que eu estou saindo desse espaço Schengen. Tudo bem? Agora, a gente vai adentrar a questão do ETIAS, que vai começar a ser exigido a partir do ano que vem, 2023. O ETIAS, muita gente confunde com visto. O ETIAS não é um visto, e sim uma autorização de viagens. E ele tem como objetivo melhorar a segurança dentre os países que pertencem ao Tratado Schengen. E isso sem estar complicando, obviamente, a vida do turista. Então, a partir de 2023, uma pessoa que não é uma cidadã europeia, então um brasileiro, por exemplo, que não tem dupla nacionalidade, ele vai ter que requerer uma autorização isenta de visto para poder entrar nesse espaço Schengen. E essa autorização ela vai ser cobrada. A princípio, serão 7 euros, e aí vai depender do dia que você for fazer essa solicitação, né? Conforme o câmbio, vai variar o valor em reais. Pessoas menores de 18 anos e maiores de 70 serão isentas do pagamento desse valor. E essa autorização vai ficar válida por até 3 anos. Então, a gente vai ter essa nova exigência. Reafirmo, não é um visto, e sim um pedido de autorização para entrada legal dentro de países do espaço Schengen, no qual Portugal está inserido. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Peço que se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também se interessam por esse assunto e até semana que vem.